Olá, muito bom dia. Nós estamos de volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 40 minutos. O carnaval está chegando e nesse período a cidade vira palco de festas, blocos, bandas, desfiles carnavalescos. E apesar de muita alegria e descontração, não podemos deixar de ter alguns cuidados, principalmente com as nossas crianças. Os pais que pretendem levar os pequenos para a folia precisam estar atentos para aproveitar as festividades de forma segura e não comprometer a integridade física dos menores. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Bianca Catunda, que é inspetora-geral em exercício do Juizado da Infância e Juventude Infracional. Olá, seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Bom dia a todos. Esse período de carnaval é um período de festas em todo o Brasil e as crianças são inseridas nesse ambiente desde muito cedo, né? Tem fantasia, tem os bailes infantis, mas muitos pais aproveitam para ir para as festas acompanhados das suas crianças. Antes disso, é preciso estar atento a alguns cuidados, né? Existe, inclusive, portaria que regulamenta o que pode e o que não pode ser feito. Sim, a portaria deste ano, né, que disciplina a entrada e permanência e participação de crianças e adolescentes nos festejos carnavalescos, ela foi publicada agora dia 19 de janeiro e assinada pela doutora Rebeca de Mendonça Lima, que é juíza titular da Vara da Infância e da Juventude Civil, respondendo cumulativamente pelo Juizado Infracional. Essa portaria ela visa justamente disciplinar esses eventos, tanto os bailes infantis como grandes eventos, né? Principalmente os desfiles no sambódromo. O desfile no sambódromo é uma preocupação grande, né? Esse ano vai acontecer no dia 25 e todas as escolas de samba têm crianças, né? Certo. Tem inclusive alas só de crianças, o Reino Unido da Liberdade, a escola de samba lá do Morro, tem inclusive durante todo o ano, uma escola para iniciação dessas crianças no samba, mas para entrar na avenida não precisa estar só acompanhado do pai ou de um responsável, precisa de uma autorização judicial, né? Da realidade, a idade mínima para criança, né, assistir os bailes, os desfiles carnavalescos a partir dos 5 anos completos, desde que esteja acompanhado dos pais ou do responsável legal. Esse responsável ele pode estar autorizado e deverá estar autorizado, devidamente autorizado, com firma reconhecida pelos pais ou por um dos genitores. E também os pais que foram levar essas crianças atentem justamente para também levar o documento de identificação, que comprova a idade da criança. Então, menos de 5 anos não pode ir nem para uma banda, um baile? Não, grandes eventos, né, no caso, deixa a criança em situações de vulnerabilidade. Então, para isso existem os bailes infantos juvenis, que regulamentam justamente, né, a entrada e permanência e a participação dessas crianças, onde existe uma área delimitada, o horário permitido para essas crianças brincarem. Então, os grandes bailes, né, no caso, as bandas e os desfiles de carnaval, crianças somente a partir de 5 anos. É o que regulamenta a portaria. Se o pai descumprir essa portaria, levar uma criança de colo, uma criança de 2 anos, para uma festa, para uma banda ou até para o desfile, o que pode acontecer com ele? Bom, na realidade, vão existir, no caso, fiscalizações desde a entrada, no caso o desfile, né, no sambódromo, porque existe todo, né, um processo de portaria, né, e a questão das pessoas que vão pedir esses documentos na porta, a firma que está lá, né, no caso que vai ser contratada, mas do descumprimento pode gerar até uma infração, multas e sanções, né? O pai pode até ser preso, dependendo da situação? Com certeza, dependendo da situação, né? Primeiro, se ele estiver no caso, porque as bandas é um pouco mais difícil de controlar, ele vai ser convidado a se retirar, e se no caso ele resistir, né? Aí nós pedimos o apoio justamente da polícia. Então, o primeiro procedimento é pedir que saia do local e leve a criança? Certeza. E mediante isso também nós notificamos para que ele compareça para prestar esclarecimentos, né, o porquê até ele levou essa criança, já que ele sabe que realmente esse local de muita aglomeração causa até um certo risco, né, para as crianças. Então, atenção, pai, mãe, você que está preparando aí seu filhote para participar das festas, já está providenciando até fantasia para ele. Se tiver menos que 5 anos, não pode ir para os bailes de carnaval, a não ser que sejam aqueles bailes específicos para crianças e adolescentes, que tem um horário pré-determinado, onde normalmente não vai haver bebida alcoólica e a situação de vulnerabilidade não vai acontecer, né? Você não vai expor ao seu filho a uma festa. Muitos pais acham que pode ser exagero, mas no ambiente de festa, o próprio adulto ele fica vulnerável, né? Porque acontecer uma briga ali do lado, que é uma coisa que você não pode controlar,
a criança que tiver acaba ficando mais vulnerável ainda, né? Nós já identificamos em carnavais passados vários casos com crianças justamente nessa situação. É por isso que a portaria ela vai ser, nós vamos ser bastante criteriosos nas fiscalizações e realmente não vai ser permitido, no caso, a participação de crianças abaixo de 5 anos. Quem fiscaliza? Vai ter um reforço durante esse período? Os conselhos tutelares são envolvidos também? Na realidade, nós participamos já, né, de um grupo, que esse grupo ele é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, onde todos os órgãos da esfera estadual e municipal participam. Já existe um plano integrado, esse plano tático integrado para o Carnaval, onde essas fiscalizações elas vão acontecer no sambódromo e também nas bandas, através de uma central que nós chamamos de central de fiscalização. Cada órgão com seus funcionários, né, e dentro da sua competência. Agora vamos falar do dia 25 de fevereiro, o desfile das escolas de samba. Qual o procedimento para as crianças? Só pode a partir de 5 anos, certo? E a partir dessa idade, o procedimento para conseguir a liberação, a autorização, tem que ir onde? Muito importante até, né, falar sobre esse assunto, porque todos os anos nós temos, né, o cuidado de preparar um material para as agremiações, para os responsáveis, presidentes das agremiações, no que concerne, né, a questão dos desfiles das crianças e dos adolescentes, onde terá que ser solicitado um alvará, onde esse alvará, né, ele exige para solicitação alguns documentos. Um dos documentos que nós exigimos, o juizado pede, é a declaração escolar, porque a criança ela tem direito a lazer, a cultura e a educação. Então, na realidade, nós precisamos também pedir a declaração escolar para ver se essa criança está devidamente matriculada. Que é um trabalho que nós fazemos em conjunto com todos os outros órgãos, SEMARD, Conselho Tutelar. Esse alvará ele deverá ser solicitado no máximo com 10 dias de que antecede o evento. Até o dia 15, então. No caso, não, o 10 dias úteis. Então, no caso, até o dia 10 de fevereiro, impreterivelmente. Então, tem só 10 dias ainda, hein? Hoje já é dia 1º, a gente tem 10 dias para solicitar. E só funciona nos dias úteis, né? Somente dias úteis, no Juizado da Infância e da Juventude Infracional, na Avenida Desembargador João Machado, de segunda a sexta, das 8 às 14. E aí leva essa certidão que comprova que a criança está estudando? Os documentos necessários seriam o requerimento, né? Os documentos do presidente da agremiação, do responsável, a autorização dos pais para que essa criança possa desfilar, junto com seus documentos. Quais seriam os documentos? RG, CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento da criança ou do adolescente. E durante o desfile na avenida é preciso levar o quê? Para comprovar que passou por todo esse procedimento? O presidente da agremiação ou o coordenador deverá estar com o alvará em mãos, porque a fiscalização ela acontece todos os anos na área de concentração. E, infelizmente, a escola que não estiver devidamente regularizada, as crianças e os adolescentes eles vão ser convidados a se retirar. E a agremiação ela pode sofrer multa e infração. Então, a própria agremiação, a própria escola de samba pode ser penalizada caso a criança não esteja com todos esses documentos. É porque, além da responsabilidade dos pais de autorizarem, a escola de samba ela também tem total responsabilidade sobre o desfile dessa criança e desse adolescente. Inclusive, as crianças de 5 a 12 anos completos, elas deverão estar portando, além do alvará, no caso, né, que a escola solicitou, também um crachá de identificação, com o nome da criança, o telefone e o nome dos pais. A gente, inclusive, preparou aqui uma arte com algumas dicas, né, principalmente dicas de saúde, que os pais devem ter em relação aos filhos, né? A primeira aqui é hidratação, segundo, evitar grandes aglomerações para evitar infecções virais. Isso é um risco grande em lugar muito cheio. Ficar a uma distância mínima de 15 metros das caixas de som para evitar problemas auditivos, né? As crianças têm um ouvido mais sensível, podem ter problemas de saúde desnecessários. Passar protetor solar e repelente, isso aí na nossa cidade tem que ser feito diariamente. Identificar as crianças com pulseirinha ou crachá contendo nome, telefone e endereço dos responsáveis. Essa última dica, essa quinta dica, ela é fundamental porque
acontece cada coisa, né, em ambiente. Se a criança piscou, desaparece. E ali você, para identificar o pai, para conseguir com mais facilidade localizar e com segurança também, né, ter esses dados e orientar a criança é uma recomendação também. Com certeza. Inclusive no Sambódromo nós participamos dessa central também. Essa central, ela justamente, em conjunto com todos os outros órgãos, né, nós trabalhamos quando uma criança, no caso, ela se perde, né, ela está perdida, ou ela se encontra em qualquer outra situação, essa criança é levada até, né, no caso, a central e de lá nós tomamos as providências cabíveis. Então vamos só reforçar aqui, quem quiser mais informações, quem quiser pedir autorização, tem que procurar a Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, segunda a sexta-feira. Segunda a sexta, das 8 às 14. Tem algum telefone para fazer denúncia ou tem mais informações? O telefone é o 100 para denúncia. Agora, para informações relacionadas à questão que nós estamos conversando, seria o 3212-7333 ou 3212-7300. Então, qualquer informação você pode ligar nesses números que aparecem aí na sua tela. E se durante algum evento tiver alguma festa e você presenciar alguma criança em situação de vulnerabilidade no local que não deveria estar, pode ligar no Disque 100, fazer a denúncia ou procurar um dos fiscais que vão estar nesses grandes eventos que vão ser realizados durante o período momesco. Muito obrigada por sua participação, por trazer esses esclarecimentos aqui para a gente no Manhã no Ar. Eu que agradeço. Bom dia. Recebi a Bianca Catunda, que é inspetora-geral em exercício do Juizado da Infância e da Juventude Infracional, fazendo esse alerta para os pais que acompanham o nosso programa e querem levar os filhos para as festas de carnaval. E agora a gente vai mudar de assunto porque uma pesquisa feita pelo movimento Todos pela Educação apontou que os estudantes brasileiros estão terminando o ensino médio sem adquirir o conhecimento adequado em matemática. Os números são baseados no resultado da prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica do MEC. E o índice da pesquisa é realizado a cada 2 anos. Responda rápido, qual é a raiz cúbica de 125? Se você terminou o ensino médio há algum tempo, pode ser difícil lembrar a resposta, mas um estudo feito pelo movimento Todos pela Educação mostra que tem muitos jovens saindo da escola sem conseguir resolver esse problema. Entre os alunos que concluíram o ensino médio, o maior gargalo é a matemática do 3º ano. Segundo a pesquisa, apenas 7,3% desses jovens deixam a escola com um nível aceitável de conhecimento nessa disciplina. Ou seja, no Brasil, 7 de cada 100 alunos formados conseguem resolver equações. Por exemplo, ele conseguir resolver uma expressão 5x menos 8 igual a 3x mais 10. Isso, para quem não lembra, é uma equação do 1º grau, que é o mínimo que você pode esperar de um aluno que está concluindo o 3º ano do ensino médio dentro de uma linguagem matemática. E essa deficiência afeta outras disciplinas que exigem cálculos, como química e física. Vou fazer uma enquete rapidinho aqui com essa turma. Pessoal, daqui, quem odeia matemática, levanta a mão. Tá, eu vou mudar então. Quem acha que a matemática te odeia, levanta a mão agora. Mas por que o brasileiro não se dá bem com os números? Para o professor, faltam profissionais especializados para ensinar a base, ainda nas primeiras séries. Se você não tem uma boa base, eu me pergunto como é que no ensino superior eles vão dar conta, né? Eles vão conseguir corresponder nas áreas específicas. E aí isso reflete também no índice de reprovação altíssimo nos primeiros períodos da faculdade. Os cursinhos pré-vestibulares também sentem o reflexo da educação deficiente. Nos últimos anos, há uma necessidade de ensinar aquilo que muitas vezes a escola não consegue ensinar. Então, o cursinho não é um reforço, não é só uma casa de reforço, é também uma forma de você começar a aprender e ensinar junto com seus alunos questões básicas iniciais do ensino fundamental. Para o coordenador, é preciso reformular o ensino médio no país e, principalmente, oferecer salários mais atrativos para que os melhores profissionais queiram trabalhar nas escolas. Tem muita gente que está aposentando, mas nós não temos entrada para suprir tanto os que estão aposentados quanto a demanda que aumenta ainda mais. Ninguém quer ser professor com salário desse. Olha, o Zé perguntou aí no começo da reportagem a raiz cúbica de
de 125 a 5, né? A propósito, essa é a resposta. Sou de humanas, mas ainda lembro um pouquinho dessas regrinhas de matemática. E matemática é uma disciplina que realmente deixa muita gente fora dos vestibulares, de uma série de coisas. Então, é preciso estar atento a várias questões. Começar, já que você não gosta da matemática, a matemática não gosta de você, se esforçar um pouquinho mais, porque com certeza ela é fundamental não só na escola, mas no resto da vida. Porque a matemática faz parte de tudo que envolve a gente. E mais de 150 escolas devem ser construídas e reformadas em todo o estado. Para isso, o investimento do estado no setor é de mais de 500 milhões de reais. O anúncio foi feito ontem pelo governador José Mello. Apesar disso, os professores continuam sem perspectiva de reajuste salarial. Vamos ver na reportagem da Larissa Santiago. Professores e outros funcionários do setor da educação estavam ansiosos. A expectativa era pelo anúncio feito pelo governador do estado. Através de um vídeo, informou todos os gastos da pasta, que foram muito bem recebidos. Totalizando 1.159.117.000. O pacote de obras da educação está orçado em quase 550 milhões de reais e inclui a construção de 53 escolas padrão e a reforma de outras 112, tanto na capital quanto no interior do estado. Ao todo, 450 mil estudantes devem ser beneficiados. Os valores são para projetos futuros do estado, mas que ainda não tem data certa para a conclusão. Grande parte desses projetos já estão em execução, a outra parte já está licitada, como os SETs, por exemplo. Os 12 SETs nos interiores já estão licitados, ordem de serviço para começar as obras. E as obras tidas como menores, que são reformas, nós iremos trabalhar no projeto de execução, licitação e começarão a partir de junho desse ano. Apesar do aumento na quantidade de unidades no estado, os professores não têm previsão de reajuste salarial, pelo menos até abril. Se de um lado eu tenho dinheiro para investir, de outro eu ainda tenho muita dificuldade com a minha receita própria, né? A receita própria ela depende da Zona Franca de Manaus. Na oportunidade, o governador José Mello também falou sobre a suspensão dos subsídios às empresas de transporte coletivo. Ele disse que o benefício era resultado de um acordo com o prefeito de Manaus, que iria manter o preço da passagem de ônibus congelado. Na campanha, eu vi com muito entusiasmo ele dizer assim: não aumentará, quem manda aqui sou eu não vou permitir isso. Eu fiquei quieto, entusiasmado, porque eu não queria que a passagem aumentasse. De repente ele some, né? Quando volta, ele volta dizendo que vai aumentar a passagem do ônibus. Além dos investimentos anunciados pelo governo, a SEDUC divulgou a convocação de mais de 1.300 aprovados do concurso público de 2014. A relação que você pode conferir no site www.seduc.am.gov.br. E olha, no fim da coletiva sobre os investimentos na educação, o governador José Mello falou que não tem previsão para nomear o novo secretário da Suzam. Eu não vou nomear um novo secretário de saúde, eu vou ser o secretário de saúde, porque eu vou fazer várias mudanças, não só de pessoas, mas também de procedimentos dentro da saúde. Então, eu acho que a figura do governador tem autoridade suficiente para fazê-lo. E depois que isso acontecer, aí então eu solto aí eu pego um novo secretário. O governador comentou ainda sobre mais uma mudança nas pastas do estado. A Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia vai sofrer uma divisão. A CEPLAN será dividida em duas, porque a nova matriz econômica ela vai exigir muito ciência e tecnologia e a mineração vai ser um braço poderoso do estado. Então nós temos que criar uma Secretaria de Geodiversidade e Ciência e Tecnologia e deixar a CEPLAN só com planejamento e desenvolvimento. E agora nós vamos ao vivo lá para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Micaela Cevalho e a Adeilson Albuquerque, que estão na 93.1 FM. Estão ao vivo também por lá. Olá, bom dia, meninos. Bom dia, Adriana. A gente acabou de mostrar aqui no Manhã no Ar algumas medidas que o governador já anunciou ontem, mas muita coisa deve ser anunciada hoje, porque hoje voltam os trabalhos na Assembleia Legislativa e, consequentemente, o governador deve anunciar aí várias mudanças, porque quando voltam os trabalhos é dia da mensagem governamental também.
Exatamente, assim como vai ser realizada a mensagem governamental a partir das 10 horas da manhã, lá no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, aqui na zona centro-sul de Manaus, também realmente todo mundo está nessa expectativa, né, Adriano Diniz? Até mesmo os parlamentares, das perspectivas, assim como principalmente da avaliação do último mandato, dos últimos anos aí do governador José Mello e principalmente as perspectivas para o ano de 2017, já que hoje é 1º de fevereiro e realmente começam os trabalhos para valer, vamos colocar assim, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Inclusive, concursos também deve falar um pouco sobre isso, né? Tomara que não seja tão tumultuada essa posse aí dos novos, né, da mesa diretora lá da Assembleia Legislativa, como também do Davi Almeida, que vai assumir a presidência da Assembleia Legislativa, ele que vai substituir o Josué Neto, que ficou por 2 anos lá. Então, Davi Almeida vai ficar pelo biênio 2017 e 2018. Então, tomara que seja uma sessão muito tranquilinha, nada de muito tumulto, como aconteceu no ano passado. Então, tomara que seja muito realmente dentro do esperado e vamos esperar também, com muita ansiedade, as perspectivas, os rumos que o Amazonas pode tomar a partir deste 1º de fevereiro, com o que vai ser anunciado pelo governador José Mello a partir das 10 horas, lá na Assembleia Legislativa. Quando você fala dessa situação do ano passado, foi o caso que o governador fazia ali os seus anúncios e um homem, um rapaz, né, jogou cédulas falsas de dinheiro nele, causou todo um tumulto naquele dia, houve repercussão até nacional sobre esse caso. E hoje, um ano depois, acontece aí a nova mensagem do governo. Ontem a gente antecipou aqui que deve ser anunciado o concurso para o setor de segurança pública, né, policiais civis, policiais militares, bombeiros e além de algumas divisões, mudanças dentro da estrutura das pastas do governo, né? Continuamos em um período de recessão econômica, pode ser que façam-se mais cortes ao longo de 2017. Tudo isso deve ser anunciado aí hoje, grande expectativa, né, Adriane? A gente espera que não aconteçam tantos cortes e que se defina logo a equipe aí de governo, principalmente a expectativa aí sobre o nome que deve substituir a Secretaria de Saúde. Lembra que a gente falou aqui ontem? E aí o governador já anunciou que, por enquanto, é ele mesmo que deve arrumar a casa. Depois de arrumar a casa é que ele deve indicar alguém. Então, tudo está muito na expectativa, por isso esse anúncio dele de hoje está sendo tão aguardado. Agora, a situação não está muito fácil para o governador, não, né? Porque a Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas pediu a cassação do governador José Mello por abuso de poder político. Verdade. Exatamente, ainda, né, sobre a questão da eleição. A gente teve, inclusive, destaque, né, em 2014 também, em 2015, sempre vem sendo noticiado também, até mesmo diretamente aqui na Rede Cadeirada de Comunicação, sobre esse envolvimento aí que possivelmente o governador teve também, compra de votos na última eleição, algo parecido. Não só ele, como também o seu Vico Henrique Oliveira, né, seu vice. E também até o Platini também está envolvido nessa situação da Procuradoria Regional Eleitoral. Então, realmente uma situação muito complicada, tumultuada, principalmente para o governo José Mello, né? Houve até aquela associação dele, né, na eleição de 2014 com facção criminosa também. Então, tem tudo isso, realmente, o governo Mello aí bastante tumultuado. Vamos esperar para ver como é que vai ser o ano de 2017, para ver se existe pelo menos algo um pouco mais minimizar nessa situação, mas segue realmente essa questão envolvendo o governador José Mello e também o vice Henrique Oliveira. Agora, esse processo de cassação aí, Adelson, já seria um novo processo, né? Porque o governador já está cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O caso está em Brasília, está recorrendo nas últimas instâncias, que pode recorrer e diz que vai até o Supremo, se for confirmado ali no STJ essa decisão, chega a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque alega que há questões de Constituição para tentar se manter no cargo. O que mudou em relação ao ano passado é a questão sucessória, né? Se caso essa cassação seja confirmada lá em Brasília, Eduardo Braga não entra mais automaticamente, como prevê a lei das eleições, né, nos 2 primeiros anos de governo. Aí teria que ser feita uma nova eleição, ou uma eleição dentro da Assembleia Legislativa, apenas com os deputados, ou dependendo do período em que essa cassação for confirmada, se for confirmada, aí seria uma eleição envolvendo todos os eleitores do Amazonas e um gasto bem grande, inclusive. Sem dúvida, inclusive até essa situação aqui, que a Procuradoria Regional Eleitoral está citando, envolve muito o governador naquela situação também que ele usou a máquina pública, pelo menos é assim essa investigação que está correndo, usou não só a máquina pública, como também o pessoal, os profissionais da Polícia Militar, alguns para favorecer o grupo político dele na eleição passada também. Então a situação é um pouco bem complicada mesmo em várias instâncias, várias situações envolvendo o governo Mello.
E a gente vai ficar acompanhando e trazendo essas informações para você que acompanha o A Crítica Notícia e também o Manhã no Ar para ficar por dentro do que tem acontecido, do que pode acontecer nos próximos dias. Agora, hoje é uma quarta-feira que começou com bastante chuva desde a madrugada, né? A gente já mostrou algumas situações absurdas, como, por exemplo, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está cheio d'água, parece que está chovendo dentro, literalmente. E vocês aí na rádio receberam muitas informações dos ouvintes de ocorrências também? Muitas informações, né? Os ouvintes participando desde o início da manhã, inclusive avisando os trechos onde onde existe mais o acúmulo de água e muitos carros parados na pista por conta disso. Muitos motoristas insistem em passar na rua, mesmo ela estando alagada, e aí o carro entra em pane, complica a vida de todos os outros motoristas que vêm atrás. Alguns motoristas até sugerem que dê a ré ali e volte, mas nem sempre isso é possível e realmente a chuva que cai desde o início da madrugada ali. Início da madrugada, eles chamam madrugada ainda, por volta de 5 horas da madrugada e da manhã já estava chovendo, né, Daí? Exatamente. Inclusive, alguns dos bairros que são prejudicados bastante, né? Ruas alagadas, são bairros da Zona Leste, da capital do Amazonas, e da Zona Norte da nossa cidade. A gente recebeu informação que a Torquato Tapajós, vários trechos dela debaixo d'água, principalmente ali nas proximidades do hospital Abdel Aziz, que fica ali já na Zona Oeste da capital do Amazonas. Então, a gente pede muita cautela mesmo para o condutor, apesar dessa chuva torrencial que cai, que acomete a nossa cidade. O Manaus Trans informou que, pelo menos assim, o Sinetran também informou que o transporte coletivo segue a sua normalidade, entre aspas, né, Adriane Diniz? A gente recebeu aqui um vídeo que foi encaminhado, inclusive, por um ouvinte aí da Rádio A Crítica sobre os efeitos da chuva nesse momento. Vamos mostrar o vídeo aqui. Quem está acompanhando só pela rádio, é um vídeo que foi enviado ali na estrada do Puraquaquara, em direção ao Armando Mendes, mostra a rua completamente alagada, a dificuldade dos veículos em passarem por ali, né? Ontem, inclusive, a gente teve um caso ali na José Romão, do lado do SESI, de um carro que ficou preso por tentar atravessar em situações como essa, porque de repente parece que a água está no nível baixo e ela sobe um pouco mais, o carro para e já foi aquela confusão toda, né? Até as pessoas ficam presas dentro do veículo, dependendo da situação. Então, uma dificuldade de passar aí na estrada do Puraquaquara, na zona leste da cidade, por conta da forte chuva que acontece na cidade. Enfim, uma situação bem delicada e que serve de alerta. A Defesa Civil já registrou pelo menos 4 grandes ocorrências só hoje pela manhã. Agora, o que acontece ali, Adriane? Você olha, você acha que está raso, né? Você acha que conhece aquela pista, até mesmo porque você está acostumado a passar por lá todos os dias, quando vai para o trabalho, quando volta do trabalho. O problema é que às vezes tem buracos, inclinações que você nem sabe. De repente, a força da água mesmo já levou ali uma tampa do banheiro ou alguma coisa e você acaba ficando preso. O risco é muito grande, você não está enxergando, você não tem visibilidade. Então, o ideal é que não vá, que não saia de casa quem não tem necessidade de sair, né, no momento de uma chuva forte como essa, ou que não atravesse esses pontos, que volte e realmente encontre outro caminho, porque é arriscado realmente. E a gente recebeu a informação agora, o Elias também passando da nossa produção, e tem um deslizamento de terra no Monte Sião, que atingiu parcialmente uma residência, mas nenhuma pessoa ficou ferida. E o pluviômetro da Zona Norte, neste momento, constatando 53 milímetros de muita chuva ainda, Adriane. Muita chuva, 53 milímetros significa aí que 53 litros d'água caem em um espaço de 1 metro quadrado. E a gente vai para áreas em que o igarapé não tem a drenagem necessária, em que os bueiros estão entupidos, e essa água vai invadir as residências ou vai deslizar os barrancos que começam a ficar encharcados. Inclusive, a gente recebeu mais imagem agora do rio Piorini. Vamos mostrar aqui algumas fotos dessa área. As fotos já estão aí. Produção aqui, a casa alagada, né? Meu Deus. Por conta da chuva no rio Piorini, para quem está acompanhando pela rádio, a água está quase no nível da cama. Então, as pessoas estão em cima e colocando os móveis que podem em cima da cama para tentar minimizar as perdas que acontecem aí por conta dessa forte chuva. Essa aí é no rio Piorini, essa situação. A gente está recebendo muita coisa pelo nosso Facebook e o nosso WhatsApp. Quem quiser mandar também os seus registros, é só mandar no nosso WhatsApp, é o 99225-8767, da Rádio A Crítica, é o 99291-2167. 2167, tinha esquecido. Deixa a gente aproveitar também, Adriane, é uma reivindicação dos moradores, principalmente,
que trabalham ali no distrito industrial, principalmente ali na Ceasa, e que moram lá, porque como houve a retirada, por exemplo, do insumo do ICMS, também do IPVA, alguns ônibus que fazem, por exemplo, o que faziam o transporte coletivo ali para a Ceasa, como o 418, que anda toda a Cidade Nova, anda a Zona Sul, centro e volta de novo, então eles deixaram de ir fazer, por exemplo, essa rota até a Ceasa, porque estão com o IPVA atrasado, porque não pode passar na barreira da Polícia Federal. A gente sabe que ali tem a barreira da Polícia Federal, da BR-319, então para chegar até a Ceasa, tem que passar por ela. Então vários ônibus, principalmente o 418, por estar com o IPVA atrasado, eles não rodam, não estão fazendo mais esta rota até a Ceasa. Então a população está pedindo ajuda e clemência para essa situação. Tá certo, Adeilson, muito obrigada por sua participação. Micaele, também um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes da Rádio A Crítica. Bom dia para vocês. Por aqui a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. Vamos falar no nosso quadro Na Ponta do Lápis sobre mudanças no cartão de crédito. Tem mudanças no crédito rotativo e a gente explica isso daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. A gente também vai trazer detalhes de outras áreas da cidade que são afetadas nesse momento pela forte chuva que caiu em Manaus. É um instante só.